Resolver analiticamente uma equação diferencial ordinária está restrita a poucos casos e a situações muito especiais. Nós vamos ver agora uma forma de utilizar as séries de funções, em particular séries de potências, para encontrar uma solução ou uma possível solução de uma equação diferencial. E essa técnica ela pode ser aplicada praticamente em qualquer caso, né? Bom, qual que é a ideia? Imagina que eu tenho agora um problema de valor inicial. Eu estou considerando aqui um caso de uma EDO de segunda ordem linear com coeficientes variáveis, mas isso não vai afetar praticamente nada qualquer outra equação que você queira trabalhar, né? Temos um problema de valor inicial, então como aqui é a ordem 2, nós temos a função calculada em um ponto para a função e para a sua derivada, tá? O que a gente vai fazer é admitir que essa função φ de t possa ser escrita como uma série de Taylor ao redor do ponto t0. Claro, existem soluções ou existem equações cujas soluções não podem ser escritas como séries de Taylor. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir resolvê-las, né? Mas a grande maioria das funções bem comportadas pode ser escrita como série de Taylor. Então, isso tem aplicação para diversas equações diferenciais. Bom, se ela pode ser escrita como série de Taylor, a gente sabe que uma série de Taylor ela é formada por coeficientes onde eu tenho as derivadas da minha função, né? A derivada da minha função de ordem n, calculada num ponto que eu estou calculando a série de Taylor. Então, eu estou centrando a minha série de Taylor no ponto t0. Por que no ponto t0? Porque é o ponto onde está definida a minha EDO, né? O ponto da condição inicial, sobre n fatorial, multiplicado por t menos t0 elevado a n. Tá? Bom, para obter a série de Taylor, ou seja, para obter a própria função, basta que eu consiga calcular esses valores aqui, ó, que são justamente as derivadas arbitrárias da minha φ. Mas eu não conheço a minha φ. Ok, mas eu sei que ela é a solução desse problema de valor inicial. Então, eu posso substituir aqui a minha função y pela minha função φ de t. Em particular, eu sei que φ de t0 é y de 0, 0. Então, eu já tenho o primeiro valor da minha série de Taylor. Da mesma forma, a derivada primeira da φ em t0 tem que ser o y de 0, 1. Então, eu já tenho também o segundo ponto. Tá? E aí, como eu vou calcular os demais? Olha lá, então a φ de t é a solução do PVI, ele tem que satisfazer essa condição, né? Então, φ de t0 é y0, 0, a derivada primeira de t0 é y0, 1. Então, a grande sacada é que eu já tenho esses valores aqui, né, especificados, já são dados. O que eu preciso é calcular as derivadas de ordem superior. Para calcular a derivada segunda, eu vou usar a EDO, né? Porque a EDO ela tem a derivada segunda, a derivada primeira e a função. Então, eu vou isolar a derivada segunda da minha EDO. Então, a minha derivada segunda num ponto t arbitrário é g de t menos p de t vezes a derivada primeira num ponto t arbitrário e q de t, φ de t. Mas eu quero no ponto t0, então eu substituo o t por t0, então eu vou ter g de t0, menos p de t, a derivada de φ de t0, menos q de t0, vezes a φ de t0. Ora, este valor aqui já foi dado aqui em cima. Tá? Então é o y de 0, 1. Este valor aqui também já foi dado aqui em cima. Então é y de 0, 0. Essas funções eu conheço porque elas são definidas no meu problema. Então é só substituir o valor de t0 aqui e calcular essa expressão. Quando eu terminar de calcular, eu já tenho o valor da derivada segunda no ponto t0.
Ah, e para obter os valores da derivada terceira, eu volto para a minha equação. Observe que esta equação que está aqui é uma equação que depende de t, né? Essa aqui, né? Só um momento. Aqui. Esta equação que está aqui é uma equação que depende de t. Ela vale para todo t. Então eu posso derivar ambos os lados dessa equação e obter a derivada terceira. Então, fazendo isso, eu tenho aqui, ó, a derivada terceira. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz, né? Eu tenho aqui, ó, a derivada segunda, era essa expressão. Eu estou derivando uma vez, vai dar a derivada terceira, da derivada da função g. Então, a minha g precisa ser diferenciável. Derivada da p vezes a derivada da filinha, aqui a derivada do produto, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Aparece a derivada segunda de t aqui. Menos a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Só que não me interessa essa função um ponto arbitrário t, interessa no t0. Então, quando eu substituo no t0, todas essas funções são calculadas no t0, inclusive essas derivadas primeiras, derivadas segundas, a função e a derivada primeira. Todos esses valores aqui são conhecidos. As funções são conhecidas, podem ser derivadas e calculadas no ponto t0. E aí, substituindo o t0, eu calculei a derivada terceira. E assim sucessivamente, eu posso fazer a quarta, quinta, sexta, etc. Vamos ver um exemplo. Encontre, usando série de potências até a ordem 3, as soluções linearmente independentes desta IDO. Observe que não é um problema de valor inicial, eu só tenho IDO, então eu quero obter as soluções LI, para que com as soluções LI eu possa produzir qualquer solução. A gente viu que quando você tem uma IDO, para você encontrar as soluções LI, basta você resolver o problema de valor inicial, alternando os valores, né, da função em 1 e a da derivada em 0, e depois da função em 0 e a derivada em 1. Tá? Isso vai formar um conjunto fundamental de soluções. Bom, então eu vou escolher um ponto, né? Um ponto que eu queira resolver essa função, escolhi o valor igual a 1 e fixei que fosse 1 e 0, tá? Bom, por que eu não fixei com t igual a 0? Bom, porque eu estou dividindo por t aqui esses fatores, né? Então não tem função, não faz sentido 1 sobre 0 ao quadrado, por exemplo, tá? Então peguei t igual a 1, mas poderia ser 2, 3, 1000, tá? Qualquer valor diferente de 0, eu produziria soluções LI correspondentes para esta IDO, tá? Bom, eu vou resolver então cada um deles aqui usando a série de Taylor. Bom, primeiro eu já tenho as derivadas, né? Então a função y1 no ponto 1 vale 1, a derivada primeira vale 0, que foram especificadas. Agora eu vou calcular a derivada segunda. A derivada segunda eu isolei, obtive esta equação aqui, essa equação que a gente vai utilizar para produzir os valores e as novas derivadas. Né? Então eu substituí para t igual a 1, substituí os valores para t igual a 1, o y de 1 é 0, esse y de 1 é 1, o resultado deu 1. Então já que eu encontrei a derivada segunda de y no ponto 1. Para obter a derivada terceira, eu pego a derivada segunda e derivo novamente. Então derivei essa função, tá? Derivada aqui de um produto, né? Derivada aqui de um produto, e aí substituí com t igual a 1 para calcular o valor. Substitui t igual a 1, aqui apareceu os valores que eu já conheço, substituí os valores pelos valores que eu já conheço, né? E calculei então que a derivada terceira de y1 no ponto 1 é menos 3 meios. Como eu quero até a ordem 3, eu vou parar aqui. Se eu quisesse ordens maiores, eu faria para 4, 5, 6, 7, 8, etc. Tá? Portanto, a primeira solução LI vai ser dada pela série de Taylor. A função y1 no ponto 1, mais a derivada primeira no ponto 1 sobre 1 fatorial vezes t menos 1 elevado a 1. Nunca se esqueça de subtrair o ponto que você está fazendo ao redor, né? A derivada segunda dividido por 2 fatorial t menos 1 ao quadrado, mais a derivada terceira e assim por diante. Tá?
Substituindo os valores, esse aqui é 1, este aqui é 0, este aqui deu 1, este daqui deu menos 3 meios. Bom, o 0 vai eliminar esse cara, vai ficar só com 1 mais meio t menos 1 ao quadrado, menos o resultado aqui vai ser 1/4 t menos 1 ao cubo, tá? Então não percam de vista, essa é a expressão para o meu y1, tá? Então esse cara aqui é exatamente a minha primeira solução LI, obtida por meio de séries. Agora eu vou obter a segunda solução LI, né? Para obter a segunda solução LI, a mesma EDO, só que agora eu troco a ordem aqui dos valores, né? O ponto tem que ser o mesmo, o ponto tem igual a 1, e agora em vez de 1, 0, eu coloco 0, 1. Isso vai garantir com que a minha solução seja linearmente independente. Para obter a segunda, bom, já tenho aqui a função e a primeira derivada. Para obter a segunda e a terceira derivada, lembre que a EDO é a mesma. Então, aqui atrás eu já tinha uma equação para a segunda derivada e já tinha uma equação para a terceira derivada, né? Que é essa daqui. Então eu vou usar essas mesmas equações, não preciso derivar de novo. Mas se quiser derivar para treinar, tudo bem, tá? Então vamos aqui aplicar o mesmo valor. Então eu peguei a mesma equação, apliquei o ponto igual a 1, tá? E cheguei no valor meio, tá? Depois apliquei, derivei, apliquei igual a 1 e cheguei no valor 3/4, tá? Bom, observe que os valores mudam, né? Por que os valores mudam? Os valores mudam porque ele depende do valor de y2,1 e da derivada de y2, e esses valores foram alterados. Então as ordens da derivada segunda e terceira também mudam, tá? Por isso que eu preciso refazer o cálculo. Aí refiz o cálculo nesses novos valores. Obtive então as expressões, os valores das derivadas. A segunda solução LI, usando a série de Taylor, é a função no ponto 1, mais a derivada primeira no ponto 1 dividido por 1 fatorial t elevado a menos 1, a derivada de y2 no ponto 1 dividido por 2 fatorial t menos 1 ao quadrado, mais a derivada terceira de y2 no ponto 1 dividido por 3 fatorial t menos 1 ao cubo, e eu vou substituir os 4 valores que eu encontrei anteriormente. Então, substituindo aqui, eu substituí, fiz as contas, zerei o que tinha que para zerar, e cheguei então numa expressão para o meu y2, tá? Então, essas duas séries que eu obtive, elas representam a solução da minha EDO, são funções LI. Então, qualquer solução da EDO vai ser expressa como combinação linear dessas duas soluções LI. Bom, como que a gente sabe que isso está realmente correto, né? Então, vamos analisar primeiro aqui, ó, o seguinte caso. A gente sabe, já dos exemplos anteriores, a gente já resolveu essa EDO, que t ao quadrado e t elevado a menos meio é um conjunto, né? Lembra que o conjunto fundamental das soluções não é único. Então, um dos conjuntos é esse aqui, t e t menos 2 ao quadrado. Significa que y1 tem que ser escrito como um α1 t ao quadrado mais beta1 t menos meio, e o α2 como α2t ao quadrado mais beta2t menos meio. Já que esses dois são soluções ali também, eles têm que ser explícitos, ou escritos, melhor dizendo, como combinação linear de soluções LI. Tá? Bom, usando a condição inicial, que y de 1 é 1 e y' de 1 é 0, eu caio num sistema linear e aí eu encontro o valor de α1 e beta1. Tá? Portanto, o y1 ele pode ser escrito como essa forma. Isso significa que se eu pegar a série de Taylor desta função, ela necessariamente vai ter que ser igual a esta série aqui, ó. Opa, desculpa, peguei o errado. Esta série aqui, ó, tá? Vai ter que dar a mesma expressão. Então é uma forma da gente verificar.
A mesma forma a gente resolve para o y2, né? Então, resolvendo para o y2, tá? Você vai obter aquela escrita dessa forma. E aí o que você precisa é escrever a série de Taylor dessas duas funções. Então, eu escrevi a série de Taylor da y1, escrevi a série de Taylor da y2. E a y1 que eu obtive, né? Fica como exercício vocês verificarem que essas séries, derivando essas funções, vocês chegam exatamente nisso. Mas ela corresponde exatamente ao que a gente tinha obtido aqui para y1, ó, como não poderia deixar de ser, né? Então, y1 é exatamente igual, ó. E a y2, a mesma coisa, tá? A mesma série. Portanto, a gente obteve realmente a solução correta. É lógico, você não precisa verificar, né? A gente fez essa verificação para mostrar que realmente ela correspondia à solução da EDO. Bom, mas ela não está restrita a casos de ordem 2, né? A gente fez a ordem 2 apenas porque a gente está familiarizado. Mas a gente pode trabalhar aqui com ordem 3, por exemplo, né? Uma EDO de ordem 3, de ordem 4, tá? Então imagina que você tem uma EDO dessa forma, com esses valores iniciais. Como aqui é a ordem 3, eu tenho que ter até a derivada segunda, tá? Eu vou usar novamente o ponto t0 igual a 1, porque é o que foi definido aqui. E agora, eu já tenho esses valores da função nos pontos da função, da derivada primeira e da derivada segunda. Eu vou calcular da derivada terceira. Da derivada terceira, eu isolo aqui a derivada terceira, obtenho o exponencial de t ao quadrado mais t vezes a derivada primeira menos t ao quadrado vezes a função. Agora é só substituir t igual a 1 nesta expressão. E eu vou chegar então ao exponencial de 1 mais 1 vezes menos 2, menos 1, né, vezes 3. Eu acho que eu errei aqui, né? Aqui é vezes 1, tá? Vezes 1. Então dá um erro aqui de valor, tá bom? Isso significa que isso aqui vai dar exponencial, né? Exponencial de 1. Aqui vai dar menos 2, menos 1. Então, dá menos 3. Corrigindo aqui, tá bom? Menos 3. Não vai afetar muito a resolução do problema, só vai afetar o valor que eu vou usar lá na minha série, né? Para obter da ordem 4, por exemplo, eu vou pegar e derivar a minha EDO, né? A minha equação. Então, a derivada de ordem 4... deriva essa equação aqui, ó. Vai dar a derivada dessa, mais a derivada dessa, mais a derivada dessa. Então, fica 2t exponencial de t ao quadrado. A derivada dessa aqui é a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, sobra só a derivada de y. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Fica a derivada de y2. A mesma coisa aqui. Menos 2t vezes y. Depois, menos t ao quadrado vezes a derivada primeira. 2t vezes y, menos 2t vezes a derivada primeira. Então, aqui substituindo para t igual a 1, isso aqui vai dar 2 vezes a exponencial de 1, mais o valor da derivada primeira. O valor da derivada primeira é menos 2, isso aqui está certo. Mais 1 vezes o valor da derivada segunda. Derivada segunda é 3, agora está certo, né? Menos 2 vezes t vezes o valor de y. Então, vai aparecer aqui, o valor de y é 1. Menos 1 vezes a derivada primeira. A derivada primeira é menos 2. Então, substituir aqui. Fazendo essa conta, eu cheguei em 2e mais 1. Portanto, substituindo na minha série de Taylor, eu tenho a função no ponto, a derivada primeira dividido por 1 fatorial vezes t menos 1, a derivada segunda dividido por 2 fatorial vezes t menos 1 ao quadrado, mais a derivada terceira, aqui que a gente errou a conta, né? Então aqui deve ser 3, tá? T menos 1 ao cubo, mais 2 vezes a exponencial de e mais 1 dividido por 4 fatorial, t menos 1 à quarta e assim por diante. Pronto, calculei uma série de Taylor da função que é solução deste problema de valor
inicial que nós colocamos aqui, tá?